Limite e respeito. Duas palavras essenciais dentro da escola, dentro de casa, na relação entre alunos e professores, entre pais e filhos. Todos nós temos direitos, mas também temos os nossos deveres. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui no estúdio. Está recebendo a psicopedagoga Rejane Maia, também a superintendente pedagógica da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Maria Medeiros. A gente acompanhou agora, esse caso na reportagem. Teve uma coisa que me chamou muita atenção. O professor falava o seguinte: o aluno sempre tem direito, mas nunca quer exercer os seus deveres. Eu queria perguntar, primeiro, qual que é o papel do professor em sala de aula, Rejane? Bom, eu acho que o maior papel do professor é ser o mediador das relações, é ser o gestor dessa dinâmica interativa, que hoje a sala de aula é um espaço vivo de aprendizagem, é um espaço onde o aluno precisa ser protagonista, onde ele precisa ter vez e voz, mas ele tem que ter, acima de tudo, o professor tem que construir com esse grupo classe um contrato de convivência. Então esse contrato ele vai respaldar as relações, ele vai dar referências, vai dar nortes, porque se esse aluno precisa estar mais livre, mais espontâneo para questionar, para refletir, para se posicionar, ele tem que ter as regras instituídas da classe, combinadas previamente, e o professor vai ser o guardião disso, vai ser o gestor dessas relações. Então esse papel é fundamental, é estruturante, essa autoridade dele precisa ser assegurada, ele tem uma autoridade institucional, mas ele precisa construir essa autoridade que passa por essa confiança. O aluno tem que admirar esse professor, tem que perceber nele alguém que vê o aluno como importante, que cuida desse aluno, que se corresponsabiliza por esse aluno, que é um formador de gente. Isso começa desde pequenininho? Com certeza, desde pequenininho. A gente começa com os combinados na educação infantil. Mesmo os pequenininhos vão aprendendo o que é possível, o que pode e o que não pode em cada momento. Limite é tudo, né, Pedro? Limite é tudo. Agora tem uma coisa, né, Maria? Na hora, a gente vai falar assim, o professor ele vai preparar uma aula, isso faz parte da pedagogia, do ensino. Sim. Nessa preparação da aula, ele já coloca justamente tudo isso na aula, a forma como ele vai interagir, a forma didática que ele vai levar para a sala de aula, os elementos que ele vai utilizar. Não tenha dúvida, o professor, para além das competências cognitivas, ele também, numa perspectiva de formação integral da criança, do jovem, ele deve trabalhar com as demais dimensões do ser humano. E isso tem a ver com a corporeidade, com a espiritualidade, com a afetividade. O professor, ele é um adulto referência, não é? Então, ele constitui, ele constrói, ele contribui para a formação daquele jovem na sua integralidade de pessoa, de modo que as estratégias didáticas, a forma como ele conduz a aula, também perpassará para além dos conteúdos o trabalho com a educação para valores. Que é aquela coisa que a gente diz assim, que a gente leva para a vida, né? Exato. A gente sempre tem aquele professor da nossa história, da nossa vida, que a gente lembra justamente da aula que era didática. Isso. Seria justamente isso? Com certeza. E uma coisa super importante é que as relações, elas devem ser pautadas no respeito, não é? E que as interações, quanto mais dialógicas, quanto mais a sala de aula for um espaço de promoção, de diálogo igualitário e escuta qualificada, não é, maior aprimoramento da convivência e também desenvolvimento dos estudantes. Com certeza. Agora tem uma coisa que a gente escuta muito falar, o seguinte, Rejane, assim, eu já vi até gente postando em redes sociais. Tem muitos pais que às vezes querem transferir para a escola uma educação que deveria vir de casa. O que significa isso? Pedro, olha, a gente está vivendo, eu acho, uma crise de autoridade geral, né? Em todas as instâncias, em todas as dimensões relacionais. E eu me preocupo muito, enquanto pessoa que vive em escola, com as referências primárias de autoridade que se constroem na família e que hoje estão bastante confusas. A gente vê muitos equívocos na relação família-filho, né? Pais-filhos, autorizando demais esses alunos. Então chegam crianças e jovens muito empoderados dentro da sala de aula, sem muita noção de respeito à autoridade, porque não praticaram isso no seio da família. Então essa relação de respeito ao outro começa a ser construído desde que ele nasce na sua família, e a escola, claro, vai consolidar essa aprendizagem inicial com outros mecanismos, com os mecanismos que são próprios da escola, com a regulação toda do espaço coletivo, mas o papel da família é vital, e essa
por exemplo, essa validação que a família dá à escola. A gente hoje sente muita falta da família estar ao lado. A família tem que ser justa, não pode, claro, esquecer as dores de um filho, as queixas legítimas de um filho, mas não pode tomar só o partido do filho. Precisa mostrar a um filho que tudo tem dois lados. Que o lado da escola precisa ser ouvido, que a gente tem que considerar o outro lado para depois tomarmos as decisões e até fazermos julgamentos justos. Até porque esse empoderamento do aluno é algo também bom, né? O aluno precisa também ser dono até do seu caminho, do seu destino, não ser aquela pessoa só completamente passiva. Ele também tem que participar daquilo que está sendo discutido. E justamente sobre isso, o José Juvenal de Abreu e Lima, ele participou, mandou para a gente um comentário pela internet, pelo WhatsApp, ele diz assim, olha, hoje os pais não vão à escola saber o que seus filhos aprontam. Vão para saber por que eles saíram da sala de aula. Culpam sempre os professores por isso. É uma inversão de valores. E é o que acontece. Eu lembro assim que meus pais, eles sempre procuravam a escola para saber como é que ele está o comportamento dele. E não apenas as notas. Maria, nas escolas onde você trabalha com esse processo de supervisão, superintendência pedagógica, você percebe que os pais, eles têm deixado mesmo de ir à escola ou é porque o aluno já se antecipa, mas pai, não precisa ir? Na verdade, inclusive, na rede estadual de ensino de Pernambuco, nós já temos no calendário escolar, na programação oficial, um dia denominado de Encontro Família-Escola, justamente para estimular, fomentar a presença da família na escola, acompanhando esse processo formativo. Nesse caso, a parceria, não é, entre educadores familiares e educadores escolares é muito importante para o desenvolvimento, para o percurso, não é, que esse estudante fará dentro das unidades escolares. É aquele famoso encontro de pais e mestres, né? Exato, exato. Mas já que a gente está falando de educação, a gente também tem que ouvir a opinião dos estudantes, né? Então vamos ampliar essa nossa conversa. O Danilo César está numa escola estadual na Zona Norte do Recife, com alunos, com professores. Ô Danilo, como é que é por aí a relação dos estudantes com os professores? Pedro, a gente está na escola de referência Dom Vital aqui no bairro de Casa Amarela e a gente reuniu aqui professores, pais e alunos para saber deles como é que é essa relação. Porque alguns professores estavam conversando comigo falando dessa questão assim que todo aluno conversa na sala de aula. Mas tem aqueles que atrapalham mais que outros. Aí eu vou conversar com eles, essa questão atrapalha um pouquinho, né, aquela conversa. Como é que é essa relação de você com esses alunos? Como é que você lidar com isso no dia a dia? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Atrapalha um pouco, mas a gente às vezes chama a atenção e para. Mas assim, existem outros casos que extrapolam essa questão da conversa. Por exemplo, aconteceu já comigo de observar um aluno durante 3 bimestres e o rendimento dele vinha caindo e o comportamento mudando. E aí, quando eu chamei os pais para conversar, saber o que estava acontecendo, porque não era só a nota, era o comportamento dele que vinha mudando, a mãe entrou em minha sala de aula e começou a gritar e querer bater, e teve que chamar o segurança. Não foi nessa escola, foi uma outra, mas a gente teve que chamar o segurança. E foi muito constrangedor para todo mundo e uma situação muito violenta que não só eu, mas todo professor está exposto. E aí a gente mostra aí a relação, não do aluno, mas do pai também, que assim, sem saber o porquê daquela situação, o porquê do seu interesse também em ajudar o aluno, partiu logo para a agressão. Sim, claro, porque qual o professor que não vai observar uma mudança de comportamento, ou um aluno que sempre tira notas boas, que participa das nossas aulas e começa a se tornar introspectivo ou sair de uma nota 10 para um 0 depois de 3 bimestres. Então a gente fica preocupado, porque a gente não é só professor, a gente é humano. Né? Que é a professora Luciana de História aqui da escola, e aqui tem uma mãe. A filha dela não está aqui, mas ela veio para conversar com a gente e essa relação, esse respeito, você passa isso para sua filha, né? Dizer que ela respeita você, mas também tem que respeitar o professor que está na escola, que está na sala de aula, né? Bom dia. Bom dia a todos. Jandeira. Eu sempre digo, né? A minha filha, tenho 2 filhas, e eu sempre digo a elas que, em primeiro lugar, tem que realmente respeitar os professores e também os amigos de trabalho, da sala de aula, né? E a educação realmente tem que vir de casa para eles poderem passar para a sala de aula também, para poder respeitar. E você como mãe, como é que é ter um professor assim que tem esse cuidado também com o aluno? Não está lá só para dar o conteúdo, mas também se preocupa com o bem-estar dele, se preocupa com o aprendizado dele. Isso é importante também, essa relação do professor com o aluno, da família com o aluno, com o professor. Com certeza.
certeza, porque, como eu digo também a elas, que a educação, no caso, né? Por exemplo, a casa deles, também a escola. A escola é a segunda casa. É a segunda casa, com certeza. Muito obrigado. Eu vou também ampliar essa conversa, conversando com eles, né, com os professores, com os alunos. E aí, como é teu nome? Denise Vilaça. Denise, como é que é essa relação de vocês com os professores e como é que você entende esse respeito que todo aluno tem que ter com o professor? Bom dia. Veja só, aqui na escola a relação com o professor é excelente, porque além do professor eles são conselheiros, companheiros, e eu acho que isso tem que ter em toda a escola, e até tem. Agora a parte do aluno buscar e cultivar esse relacionamento, como essa menina ela não fez. Então, aqui a gente tem total apoio de gestão, de tudo, e todos os eventos que a gente procura, eles nunca negam, sempre vão ajustando ao decorrer que a escola pode liberar e a gente também. Denise, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso, esse respeito com o professor não só como aquela pessoa que passa o conteúdo, mas também que aconselha, que conversa, que ajuda aí para uma vida toda. Pedro? A estudante falou, Danilo, inclusive, que o professor tem que ser companheiro, conselheiro. É porque o professor também é humano, né? Amigo também, ele pode ser amigo também. Com certeza. Quando a gente fala nesse vínculo, esse contrato de convivência, é para que as relações que são mais horizontais hoje, não são tão verticalizadas como eram, né? Aquela coisa do autoritarismo não cabe mais. O professor tem que ser esse parceiro mesmo, aquele parceiro mais experiente, que aprende junto, que é referência a partir do seu exemplo. O professor ensina pelo que ele é, pelo que ele vive, pelo que ele faz e não só pelo que ele fala. Então esse professor tem que se construir a autoridade. Quando eu falo nessa autoridade construída, e aí ele vai ficar tranquilo de gerenciar as relações sem precisar usar de coação, né, de questões de intimidação, porque isso também tem limite, a autoridade tem limite. O professor não pode extrapolar os limites do respeito ético, do respeito aos direitos dos alunos. Então, é muito importante que a gente construa esse clima, como ela falou. A relação é excelente. Quando a relação é tranquila, é de confiança, é de desejo mútuo, de estar juntos, isso é fantástico. A sala de aula vira um espaço encantador, de descobertas, de crescimento. Vamos ampliar essa conversa com quem também está participando, que está assistindo a gente. Olha, o Jerônimo, lá de São Joaquim do Monte, no Agreste do Estado, ele fala o seguinte: eu queria saber como controlar conversa em sala de aula, porque muitas vezes os alunos desrespeitam a professora e até mesmo os amigos que querem escutar os assuntos passados da sala de aula. E aí acaba sendo prejudicado pelas conversas dos colegas. Conversa, professora Maria, eu sei que é inevitável ter na sala de aula, mas o que é que o professor deve fazer então para controlar essa conversa, hein? Pois é, eu penso que a Rejane trouxe uma contribuição muito valiosa quando falou dos contratos de convivência, né? Assim como nos demais espaços que nós transitamos, há regras que precisam ser respeitadas, pactuadas previamente, principalmente combinadas pelo grupo, de modo de que todos estejam confortáveis. Essa formação do jovem autônomo, solidário, competente e participativo, que também é papel do professor, nesse momento de tratar dessa convivência, desse espaço da sala de aula, nessa pactuação que vai acontecer, esse jovem, essa criança também está sendo formada, também está sendo preparada para relações que vão ultrapassar a sala de aula e a escola, formada para a vida, né? Para o mercado de trabalho, para as futuras relações que ela vai ter na sua própria família. Então é super importante que todo esse trabalho que, como eu já disse, para além do conteúdo programático, não é, essa educação para valores, ela esteja presente na sala de aula para que seja produtivo e para que tanto estudantes quanto professores tenham boas relações. Claro. É a formação do cidadão. Do cidadão. Lembrando que é muito importante também você ter uma escola onde tudo funciona, um espaço muito bacana, com qualidade para o estudante, com qualidade para o professor e, claro, também para a família. Muito obrigado, Maria Medeiros, superintendente pedagógica da Secretaria Executiva de Educação Profissional. Obrigada. Rejane Maia, psicopedagoga, também por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco, um assunto que é tão importante, está no nosso dia a dia e de quem está em casa. Muito obrigada a você, obrigada a todos. Bom Obrigada. trabalho.